Comunicações trouxe as atualizações de Brasília com explicações. Eu gosto que a Bela sempre faz assim, né? E a gente começou aqui o Rede TV Notícias, primeira edição, nessa toada, né? Rafael Cortez aqui comigo, nosso comentarista, vai te acompanhar ao longo dos dias, de segunda a sexta, das 6 da manhã até as 10. E você pode nos acompanhar pelos canais digitais, Rede TV Go, inclusive, aplicativo da Rede TV. Você pode também nos acompanhar pelo TikTok, pelo Facebook, transmissão ativa, também YouTube Rede TV Notícias e o YouTube geral da emissora da Rede TV. Então aqui, Rafael Cortez, muito bom dia para você. Bom dia, Marcela, nesse primeiro dia de do maio, trabalhador, estamos trabalhando. Estamos fazendo honra ao dia do trabalhador, um dia bastante movimentado, e estamos aqui para aproveitar as notícias e comentar o que foi de importante. Então, ontem a gente falava aqui no Rede TV Notícias, primeira edição, sobre a expectativa para que fosse derrubado o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, e houve, né? E houve, né? Essa era pedra cantada em alguma medida, porque era um tema que animava muito a oposição. Quando começou a ter uma mudança de ambiente político, o Supremo Tribunal Federal se tornou muito objeto de mais críticas, foi tendo um distanciamento no tempo, tinha aquela conjuntura no começo que era muito difícil falar em dosimetria, porque tinha uma repercussão política negativa muito forte. O tempo foi passando e essas movimentações foram ganhando corpo, e aí o resultado foi a derrubada do veto, que se tornou mais interessante por conta também da derrota da indicação do Lula ao Supremo Tribunal Federal. Então, esses assuntos meio que se misturaram, deixando o quadro mais complexo. Presidente Lula, que indicou Jorge Messias, advogado-geral da União, como a gente também destacou, pontuou e contextualizou ontem para vocês. Ele fez essa indicação, mas essa indicação não avançou. Essa indicação, aliás, foi formalmente rejeitada, né? Até como a gente estava explicando. E esse foi, digamos assim, um gancho também para essa derrubada, né? Parecia ser uma espécie de um pacote, né, entre os interesses do Legislativo, dessa maioria de centro-direita, que há um bom tempo tem basicamente fazendo política a partir da questão da dosimetria. Esse é um tema que essa centro-direita investiu do ponto de vista político, e aí, em algum momento, esse investimento, ou seja, a defesa dessa tese de que em 8 de janeiro foram definidas penas muito pesadas e que, portanto, precisaria de uma revisão dessas penas. E aí, obviamente, sempre a gente precisa lembrar do efeito que isso tem para a condição do ex-presidente Bolsonaro, embora o projeto abarque mais pessoas, o fato é que a centro-direita investiu nesse tema. E aí, a partir da derrota da indicação do Lula, do Jorge Messias, Marcela, como você bem pontuou, aparentemente entrou uma outra coisa no jogo. Qual que é essa outra coisa? Bloqueio de avanço de uma possível CPI em relação ao caso Master. E você que nos acompanha por imagens, está vendo aí na sua tela como foi, né? Como foi o placar na tela para você, como é que foi essa derrubada do veto? E aproveitando que a gente está com imagens aí do placar, eu quero saber de você, Rafa, se teve alguma surpresa entre as votações ali, quem votou contra, quem foi favorável, algo que surpreendeu ou estava ali no que a gente esperava mesmo? Esse é um tema que ficou mais alinhado entre governo e oposição. Então, se a gente pega os votos e divide por partido, quem fundamentalmente vota contra são os partidos de esquerda. Curiosamente, esses partidos de esquerda, eles são menores dentro da coalizão do governo Lula. O governo Lula, então, é um governo de esquerda, mas a coalizão dele é de maioria de centro-direita. E o tamanho dessa maioria é alguma coisa em torno entre 130 e 150 votos. Então, quando a gente vê esse placar, mais ou menos entre uns 330 favoráveis e 130 contrários, isso é claramente uma divisão entre esquerda e direita, ficando a tal bem polarização da qual a gente tanto fala. A tal polarização, que não é, no caso do Legislativo, é uma polarização ideológica, mas não é um equilíbrio de forças. Então, dessas pernas da polarização, a centro-direita é majoritária. Então, do ponto de vista de esquerda, pensa quem está em casa. A esquerda precisa governar, mas precisa de algum apoio da centro-direita, senão não passa nada, não consegue passar nada.
Ao contrário, não é verdadeiro. Se a centro-direita quiser derrubar e quiser aprovar alguma matéria, ela não precisa da esquerda. E o presidente Lula é, digamos, a vítima dessa disputa e precisa fazer esse caldeirão, se é que quer ter mais governabilidade. Precisa fazer ali os acordos, né? São bastantes, né? Porque são acordos que hoje... Por que a gente está falando tanto em mudança do sistema político? O que está, de fato, acontecendo? O presidente Lula formou sua coalizão. O que é uma coalizão? Pegam os partidos indicam ministros, esperam que os partidos que indiquem ministros votem junto com a pauta. A primeira perna dessa formação de coalizão aconteceu. Então, os partidos têm lá indicados que estão presentes nos ministérios. O problema para o governo é que esses partidos não dão votos. E pior, uma boa parte desses partidos provavelmente vão disputar a eleição contra a campanha de reeleição do presidente Lula. Então a gente estava conversando muito sobre governabilidade e é um problema que, de fato, difícil resolução, porque uma parte da base vai jogar contra a campanha de reeleição do presidente Lula. Esse susto que o governo tomou com a derrota na sua indicação para o Supremo Tribunal Federal é, em alguma medida, um susto maior. É um susto de que ele pode estar com menos apoio em ano eleitoral. Isso pode prejudicar o avanço de matérias. A gente vai conversar muito aqui hoje sobre a jornada de trabalho. Isso pode prejudicar os palanques estaduais da campanha de reeleição. Por isso que a gente vai especular e vai tentar analisar quais são os próximos passos que o governo vai fazer. O fim da escala 6x1 é algo no qual o governo, o PT, está se apegando, né? Principalmente nesse momento de reveses, a gente pode colocar assim. Com certeza, e mais do que só de reveses, né? O conjunto de pacotes de medidas que o governo toma no final de 2025, sobretudo a questão da isenção do imposto de renda, todo mundo vai lembrar que houve uma mudança na faixa de isenção do imposto de renda. Ampliou essa faixa, abarcou mais brasileiros que pagam menos imposto. Se pagam menos imposto, em tese, consomem mais, né? Mas quando a gente viu, ao longo do tempo, esse ganho de renda que a medida do governo trouxe, e o governo, quando fez essa medida, ele mirava fundamentalmente a classe média. É a classe média que, em tese, era o alvo com essa matéria. Quando o governo faz e não vê o resultado, ele começa a ficar preocupado. Então, as pesquisas de intenção de voto e as pesquisas de avaliação de governo, Marcela, na verdade, mostraram uma queda na avaliação de governo, justamente no momento em que o governo faz o quê? Dá a isenção de renda. E aí esse dilema foi ficando cada vez maior. A gente já falou aqui no Rede TV sobre o problema do endividamento. A gente já falou que as famílias estão mais endividadas. Então, mas para recuperar um pouco essa popularidade, o governo não quer mais só a questão do crédito e garantir uma redução do endividamento. Aposta na jornada de trabalho. Aposta numa tese que começou dentro, sobretudo, do PSOL, pela deputada Érica Hilton, foi ganhando corpo, agora é a esperança de aumento de popularidade. Eu quero pegar esse seu gancho sobre o endividamento da população, porque o presidente Lula tocou nesse ponto ontem, fez um pronunciamento, né, ontem à noite, tendo como gancho aí o feriado, o Dia do Trabalhador, 1º de maio, e quero, inclusive, trazer esse pronunciamento aqui para a gente analisar. Então, quais trechos, né? O presidente Lula falou bastante com o público feminino, né? Se dirigiu a esse público feminino. Teve um momento ali em que ele também falou, se você vai para a igreja, né? Se você... E aí, enfim, a menção a isso pode parecer um aceno ao eleitorado um pouco mais conservador, né, com outro alinhamento talvez diferente do que a gente tem observado em relação ali à esquerda. Falou, obviamente, bastante com os trabalhadores, envolveu também trabalhadores por aplicativo nesse discurso. Esses alguns pontos, mas quero saber quais pontos você destaca e pegando, né, para a gente falar sobre principalmente o endividamento, que foi um ponto no qual o presidente Lula tocou bastante. Agora você me deixou numa situação difícil, porque você apontou os principais pontos de fato. Eu até poderia falar assim, ó, você segue a relatora, né? Vamos falar para o próximo passo. Não, segue a relatora, não preciso mais acrescentar nenhum ponto. Eu acho que foi bem legal os elementos que você trouxe, porque eu acho que, em alguma medida, o discurso de 1º de maio foi basicamente o discurso eleitoral.
né? Foi uma prévia da campanha que o governo pretende fazer. Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, já deu para a gente ter uma ideia de como a campanha de reeleição vai fazer esse discurso. Então, vamos apontar alguns elementos e vamos deixar claro aqui o que devem ser os principais tipos de discurso na campanha. Primeiro, uma luta entre os mais pobres e a elite. Então, esse discurso mobilizando os mais pobres, os trabalhadores, e nesse sentido olhando a elite com uma certa desconfiança, quando ele faz aquela imagem de quando a gente dá um passo para frente, tem um recuo, vem a elite e tenta nos colocar para trás de novo, né? Também numa ideia de esse jogo que sempre favoreceu e sempre foi muito positivo do ponto de vista eleitoral. Um segundo elemento que você destacou, e eu quero também reforçar, a dimensão religiosa do discurso, quando o Lula fala fé em Deus, quando ele faz essas citações. Nem foi só realmente no momento em que ele fala você que vai para a igreja, não. Teve outros momentos, né? Ele se coloca como um homem de fé, né? Ele faz essa abertura no começo do discurso, tem muito a ver... Não pela primeira vez, né? Não pela primeira vez, enfim, mas justamente tentando alinhar, assim, fazendo um discurso que pega justamente os pontos frágeis da campanha de reeleição. Esse eleitorado dito mais conservador é um deles, uma tentativa de mobilizar apoio para essas teses que são de maioria, mas que não necessariamente têm impacto no legislativo. A gente vai discutir muito aqui hoje a reforma trabalhista. Então, é um discurso que tem muito a cara de eleição e atacando os pontos frágeis que o governo se vê na sua campanha. Então, acho que foi um discurso muito didático e que a gente vai destrinchar por aqui hoje. Então, a gente tem uma miríade, né, para analisar, para a gente comentar nesse feriado. E quais são os desafios, pensando nesse discurso do presidente Lula, o que é que dá para indicar como desafios, onde é que ele parece perdido, onde que ele parece transitar ali no seguro, dá para a gente prever algo assim, já que, como você bem destacou, esse discurso do 1º de maio, esse pronunciamento, melhor dizendo, mas é discurso também, né, em ano eleitoral, tem toda uma característica de que seja um discurso também eleitoral. Sim, eu acho que tem bastante, né, porque... Vamos lá, quando as pesquisas, né, quem que é um bom radar para isso, Marcela? Pesquisa. A pesquisa eleitoral hoje, quando a gente pega Lula versus Flávio, mostra várias quebras. Lula vai muito melhor entre mulheres do que entre homens. Lula vai melhor entre quem se diz católico, quem se diz evangélico. Lula vai pior entre os mais ricos. Então tem muita quebra que explicita esse seu ponto da vulnerabilidade, né? E, obviamente, também dos destaques. Vamos começar com os pontos fracos, né? Aqueles eleitores que sistematicamente estão tendo dificuldade de votar. Não é só no Lula, mas, na verdade, na esquerda. De longe, o que me parece central são a questão dos conservadores. No passado, se a gente tivesse aqui, em 2014, né, se a gente retomasse no tempo, a Marcela devia ser pequenininha. 2014? Quantos anos? Cobriu o impeachment. Você cobriu o impeachment? Começou com 12 anos o trabalho, é isso? Daqui a pouco a gente da sua parte. Começou com 12 anos, depois a gente fala mais sobre a vida laboral de Marcela. Mas se a gente estivesse aqui em 2014, basicamente eu ia falar assim, ó, é só uma questão de renda. Mais pobre tende a votar no PT, mais rico tende a votar no PSDB. Hoje não dá mais para fazer isso. Hoje tem muita quebra importante que divide esquerda e direita, e é aqui que a gente está olhando. E uma dessas quebras que chamam mais atenção é a quebra religiosa. Lá em 2014, nesse mundo que a gente está criando aqui, católicos e evangélicos e de outras filiações religiosas pensavam política de maneira muito parecida. Hoje não pensam mais. Por alguma razão que a gente pode conversar mais, católicos tendem a ficar mais próximos ao governo Lula, evangélicos menos, mais próximos à oposição. Então, essa mistura entre política e religião tem sido uma marca da nossa sociedade, portanto, vale a pena a gente comentar. E foi por isso que o Lula tentou, ao longo dessa fala, no 1º de maio, fazer algum tipo de sinal
para esse eleitor que a gente comentou aqui, né? Referências a Deus, a um homem de fé, enfim. Então, tem muito a ver com essa principal vulnerabilidade. Tem uma segunda que está um pouco escondida, e eu acho mais difícil aqui do governo resolver, que é a vulnerabilidade em relação à classe média. Tem um discurso muito forte hoje contra o Estado, numa ideia de que o Estado atrapalha a vida do indivíduo. O Estado cobra imposto, o imposto não é bem utilizado, e isso atravacaria o desenvolvimento das pessoas. Com essas mudanças no mercado de trabalho, a sociedade cada vez mais com mercados informais, ou com jornada de trabalho variada, ou com modelos de trabalho variados, cada vez mais esse sentimento anti-Estado foi ficando mais forte. Isso basicamente está nessa classe média, que não se sente contemplada com as ações do governo. É um tipo de eleitor e eleitora que paga imposto, mas provavelmente também paga o plano de saúde, porque não acessa o SUS. Provavelmente põe numa escola particular, faz um esforço para isso, vai no dentista particular. Gasta um monte com alimentação, E acaba cada vez gastando um mais. monte. Então, para esse discurso de classe média, tem cada vez mais uma ideia de que o Estado é ruim. Isso, de alguma maneira, é contrária, né, ao discurso do PT. A gente recebeu ontem o deputado Zaratini e conversava sobre isso, né? Como é que o PT faz esse discurso, mas há uma parte da classe média que é outra coisa, né? O PT, então, precisa convencer. Essa também é uma vulnerabilidade que está presente nas pesquisas. A ideia do governo Lula, para mais do que para o governo dos pobres, ainda não ganhou a devida atração. Quero aproveitar que a gente viu há pouco, que você que está em casa, de onde quer que você esteja nos acompanhando, viu há pouco, imagens, novamente, né, do placar ali, do PL da dosimetria, o veto do presidente Lula derrubado ontem, para a gente explicar, então, didaticamente, para quem nos acompanha, o que é o PL da dosimetria. Primeiro, começar primeiro pelo termo, né? O que é dosimetria de forma mais palatável para quem nos acompanha? Acordou didática, Marcela está mais didática Hoje do que costume, né? Hoje, daqui a pouco, ela vai... É um curso de Marcela. Vamos lá. A dosimetria é uma ciência de, basicamente, dar penas aos crimes cometidos. Então, o 8 de janeiro, quem foi condenado por diversos crimes, né? Atentado ao Estado de Direito, entre outros, né? E cada um desses crimes, no Código Penal, tem lá uma pena, né? Anos que quem cometer esse crime tem que cumprir, né? Em regime aberto ou em regime fechado. Então, se a pessoa foi condenada por 3 crimes, ela vai somando as penas e aí dá a pena total. A dosimetria é o cálculo dessas penas. O projeto da dosimetria revê a maneira como o judiciário tem que fazer o cálculo das penas. Então, em tese, cada crime vai ter uma pena menor. Tem um trecho do artigo que está dizendo assim, olha, quem cometeu pelo mesmo ato 2 crimes, então eu fiz o mesmo ato, né? Derrubei a água ali. Aí eu poderia dizer, ó, fui cometido por 2 crimes, por atrapalhar o andamento do jornal e por crime de indelicadeza. Estou criando aqui um cenário hipotético. Mas é o mesmo ato, derrubaram uma água. E aí se soma essas 2 penas. O fato é o mesmo, com diferentes interpretações? É isso mesmo, é um fato, é o mesmo, mas que é tipificado de diferentes maneiras. O PL da dosimetria faz o seguinte, não, se o fato foi um só, tem que entrar uma menor dosagem de pena. Isso vai acontecer o quê? As penas médias de quem estava envolvido no 8 de janeiro deve cair. Aonde que está a grande polêmica? Quem que era percebido como o principal beneficiário do projeto? O ex-presidente Bolsonaro. E aí, portanto, o debate ficou cada vez mais polarizado, mas ontem a gente teve o resultado. Derrubaram o veto total da dosimetria. Marcelo, o que foi interessante também para passar para quem está nos assistindo, o presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, fez uma manobra ontem na votação do veto. Ele pegou uma parte do veto, né, que tratava a ideia de que esse crime se aplica a crimes hediondos, né, aqueles crimes muito graves que o presidente vetou,
Para não ter que beneficiar esse tipo de crime, o presidente Davi Alcolumbre tirou esse veto do jogo, né? Fez uma mudança ali regimental, que era para poder fazer a dosimetria sem entrar nos crimes mais graves, nos crimes hediondos. Inclusive para não ser criticado justamente por isso, né? Porque se passasse tudo, poderiam dizer, olha só, martelar nesse ponto para dizer, não, mas como é que pode? Esses crimes são hediondos. Isso, foi uma ferramenta legislativa que ele precisou fazer para não ter essa implicação, sem abandonar totalmente a agenda que era voltada mais para os crimes do 8 de janeiro, sobretudo pensando naqueles que impactavam mais o ex-presidente Bolsonaro. E isso foi muito objeto de celeuma, né, entre o judiciário e o mundo da política. Mais uma vez, essa maioria de centro-direita venceu. Como é que fica o presidente Lula, então, frente a tudo isso que a gente está discutindo, especificamente ao veto? Do ponto de vista... Aliás, a derrubada do veto. Né? A dosimetria acho que já estava mais ou menos, não foi uma surpresa, né? Acho que o presidente Lula manteve a sua postura, né, que é uma postura cara ao seu eleitorado, e já estava mais ou menos marcado. O que é mais desafiador é a gente pensar, bom, como é que ele vai reconstruir o seu governo? A gente já antecipou um pouco dessa discussão ontem. Vai ter nova indicação? Não vai ter? Eles vão atrás de quem votou contra a indicação do Messias e vão tirar esses cargos? É isso que agora o governo ainda está em fase de digestão. O noticiário ontem não foi tão claro. A gente viu declarações, por exemplo, do líder do Senado, Randolfo Rodrigues, de que o governo vai fazer a indicação. Por outro lado, tem matérias que dizem, olha, ainda não vai. Então é isso que a gente vai sentir e vai trazer tudo para vocês que está aqui na Rede TV. Perguntei sobre como fica Lula, o presidente Lula que está aí na sua tela. Eu quero saber, então, como é que fica a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a tudo isso. Ex-presidente, inclusive, que teve autorização para fazer uma nova cirurgia. O ministro Alexandre de Moraes fez essa autorização. Então, como é que fica agora? Porque, normalmente, quando se tem mais um revés para Lula, e especificamente nesse caso, que envolve diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma sensação para a oposição de comemoração. E vai celebrar bastante, né? Esse foi um tema super caro para a oposição. Durante algum período, e acho que a gente ainda está em alguma medida nele, a oposição basicamente fez o quê? Negociou condições políticas para avançar na dosimetria, né, e para, digamos, minimizar a condição do ex-presidente Bolsonaro. Já estavam tendo alguns sinais, né, quando ele faz a transferência para a prisão domiciliar, de que o próprio Supremo Tribunal Federal, e aí na figura do ministro Alexandre de Moraes, que ele já estava, digamos, se dobrando, né, mudando um pouco o tratamento que dava ao ex-presidente. Alguém poderia argumentar, bom, agora que a pena vai diminuir, o ministro Alexandre de Moraes não vai precisar flexibilizar mais. Eu ainda acho que vai vir aí algum tipo de flexibilização e vai ser muito celebrada para a oposição. Não só por conta do resultado final, mas por conta do apelo político que essa tese vai ter ao longo da campanha eleitoral. Muito possivelmente a gente vai ver a campanha do Flávio Bolsonaro dizendo isso, olha, a gente já mudou as penas, foi um exagero para tirar um pouco da rejeição que tende a acompanhar a candidatura da oposição. A gente falou ontem aqui sobre Jorge Messias, advogado-geral da União, falamos bastante a respeito dele, porque a indicação, como a gente até comentou hoje aqui mais cedo, a indicação do presidente Lula ao nome dele para uma vaga no Supremo Tribunal Federal foi rejeitada. E a gente também analisou isso ontem, mas quero trazer hoje mais especificamente, Rafa, sobre o fato de que agora tivemos aí a derrubada do veto do PL da dosimetria. Quais outros projetos de lei, por exemplo, e mais especificamente, o presidente Lula pode sofrer revés depois do que ocorreu no Senado? Olha, eu diria que nada está excluído, né? Assim, a depender das condições políticas, tudo pode ser objeto de derrota do governo, desde um projeto de lei até, por exemplo, indicação que o presidente faça para as agências reguladoras, a própria indicação que o Lula tem que fazer para a diretoria do Banco Central também fica sob risco, porque é um cenário em que o governo está cada vez mais minoritário. Então, a gente pode pensar o governo Lula como um governo de minoria,
como um governo que não tem apoio hoje. Então, tudo está sob risco. Tem algumas considerações que estão mais, assim, acho que tem algumas agendas que realmente correm mais risco. A principal, por incrível que pareça, é o projeto da reforma do trabalho. Eu acho que o projeto da reforma trabalhista pode sofrer uma consequência mais negativa. Por quê? Porque é um projeto que o governo aposta do ponto de vista eleitoral. Se não vier essa aprovação, o que pode acontecer? Né? Pode o governo ser prejudicado. Então, se a oposição quiser, entre aspas, machucar o governo, quer se contrapor num tema relevante para ele, ele vai atacar o projeto da emenda constitucional da jornada de trabalho. Então, esse jogo da jornada de trabalho ganhou outras colorações a partir da derrota da indicação do Jorge Messias. Indicação do Jorge Messias, que agora então expõe toda a relação aí e também o que o presidente Lula precisa fazer para, inclusive, melhorar a relação, por exemplo, com Davi Alcolumbre, né, entre outros. Aqui tem gente que tem duas receitas, né? No grosso modo, tem duas receitas na praça dentro do governismo. Primeira receita, vamos atacar, entre aspas, Davi Alcolumbre. Vamos fazer ele pagar o preço da escolha que o fez de barrar ou de ajudar, né, nessa derrota, e a gente falou bastante ontem aqui, tem um pouco de digital do Davi Alcolumbre. Então, a primeira receita é essa, vamos para o confronto. Um espírito mais vingativo nessa nova receita. Usando a ideia do poder corrompe, né, do poder como algo difícil e tal. Então, dentro dessa linha da realpolitik, né, do jogo duro, do jogo pesado, tem gente que fala dizendo, vamos jogar esse custo lá para o Davi Alcolumbre. Vamos fazer lá no Amapá, que é o estado de origem política do presidente do Senado, vamos perturbar a vida lá no Amapá, vamos criar constrangimento, vamos tirar indicados ligados ao presidente do Senado que estão em diversos postos, de agência reguladora a ministério. Vamos tirar esses cargos, já que eles não querem ser da base do governo, então vamos jogar eles, de fato, para a oposição. Uma outra receita é a receita de panos quentes, vamos tentar recuperar a relação. Quase apaziguadora essa. Quase uma apaziguadora. Vingativa, outra apaziguadora, são extremos. Você comentava ontem aquele discurso, não aconteceu nada, é parte da democracia, não vamos gerar um alarmismo, vamos tentar panos quentes, até final do ano a gente precisa da cooperação do Davi Alcolumbre, não faz sentido brigar com quem a gente tem alguma espécie de dependência. O governo ainda não definiu, a gente viu sinais meio mistos. O histórico do presidente Lula me parece ser um histórico que aponta para uma ideia de vai contemporizar. Né? O Lula tem muito uma imagem de que vingativo, que ele ficou muito nervoso, que está com muita raiva, e expressões desse tipo. Né? Esses relatos em off vão muito nessa direção. Eu não vejo o Lula dando esse sinal público. Até porque, Marcela, o Lula também precisa, em ano eleitoral, fazer sinal para o eleitor mais moderado. Não faz muito sentido ficar alimentando também essa ideia de mais radical, que é uma ideia que tanto o prejudicou lá atrás, no começo da sua carreira. Então, aposto mais uma tentativa de colocar panos quentes e de não ir para um embate. Ainda assim, isso vai resolver? Não necessariamente, porque a gente não pode menosprezar o tipo de conflito político hoje. Hoje, no Brasil, a gente comentava anteriormente, é uma política totalmente diferente. Hoje é uma política digitalizada, né? Hoje ganha voto, ganha espaço, quem consegue mais esticar a corda. Quem é que não viu, em algum momento, seja numa CPI, seja no plenário do Senado, seja nas ruas, parlamentares gravando o seu comportamento, fazendo esses cortes, jogando isso na rede social, justamente para ocupar espaço e ter um retorno de imagem, sobretudo junto ao eleitorado. As redes sociais, pessoal, permitiu que o político desenhasse para cada segmento um tipo de mensagem. É o que a gente chama de mensagem nichada, né? Se o deputado quer atacar, se o deputado quer fazer uma mensagem para, digamos, pessoas de direita, ele consegue. Se quer fazer de direita no Nordeste,
consegue. Então, qualquer quebra que a gente pense, hoje é possível criar um discurso para isso. O resultado desse processo é uma política muito polarizada. Então, por mais que o presidente Lula tente colocar panos quentes em ano eleitoral, com uma disputa muito apertada para presidente, a tendência é que a gente veja, pelo menos no tocante à esquerda versus direita, muita polarização ainda em 2026. Estou por aqui, onde vocês estão me vendo aqui no notebook, para aproveitar para te convidar, você que está em casa, você que está no trabalho, neste Dia do Trabalhador, você que está indo viajar, né, Rafa? Pode ser que o pessoal esteja nos acompanhando a caminho do destino, né, nesse feriado prolongado. Eu diria muito que a gente está ajudando muita gente no trânsito, que está saindo agora também. e está ouvindo a gente para Podemos, inclusive, prestar serviço mais tarde, é isso. Você fica aqui com a gente até as 10 horas da manhã. E por onde você pode, então, nos acompanhar? Você pode nos acompanhar pelo YouTube da Rede TV, YouTube também, Rede TV Notícias, pelo aplicativo Rede TV Go. Você também pode nos acompanhar pela transmissão no Instagram, no Facebook, no TikTok, enfim, não faltam canais para não só acompanhar, como deixar sua mensagem e deixar também sua dúvida a respeito dos temas dos quais tratamos aqui. Quero aproveitar, Rafa, para te perguntar sobre outro tema que está movimentando bastante o noticiário, porque o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia começa a ser aplicado provisoriamente hoje, depois de mais de 2 décadas de negociações. Essa implementação é gradual, só que já tem efeitos imediatos sobre as exportações brasileiras. Quero trazer, inclusive, que segundo a Confederação Nacional da Indústria, mais de 80% dos produtos enviados pelo Brasil ao bloco europeu passam a ter tarifa de importação zerada já nessa etapa agora, nessa etapa inicial. E aí o Brasil é o principal beneficiado, né? O Brasil, então, embora seja, na verdade, o principal beneficiado, concentra mais de 80% do comércio do Mercosul com a União Europeia, tem papel central aí nas negociações, isso não necessariamente se traduz em ganhos aí entre setores e regiões do país. Então, considerando que hoje, né, vai ficar muito em voga aí o governo, hoje Dia do Trabalhador, vai se falar muito a respeito do governo Lula principalmente, o que a gente pode trazer também para explicar para quem nos acompanha sobre a importância desse acordo, aliás, sobre como o Brasil se beneficia desse acordo que está em discussão? Por diversas maneiras, diversos canais. Vamos começar para o benefício para quem mais interessa, que é o benefício para você, para a gente que é consumidor de produtos. A tendência é que a gente tenha produtos mais baratos. Né? Por quê? Porque são produtos agora que, quando importados eventualmente, não vão pagar tributo, então isso acaba afetando o preço final ao consumidor. Então, a primeira boa notícia, tudo mais constante, a tendência é que a gente tenha uma menor inflação, sobretudo naqueles produtos que a gente tende a importar da Europa. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí mais para os negócios, né? Sobretudo para indústria. A indústria tem agora um canal de exportação, né? Tem agora um canal com tributos mais baratos e que, em tese, aumenta a competitividade do produto brasileiro quando exportado. E esse efeito para a produção, para a indústria, é ainda mais importante por conta do contexto que a gente está vivendo. Né? Esse contexto é um contexto de economias cada vez mais fechadas e, sobretudo, de um contexto marcado por uns Estados Unidos muito protecionista. Quem é que não se lembra do chamado tarifaço, lá no ano passado, que o governo americano, o governo Trump, aplicou às principais economias do mundo? Super taxas. Super taxas, né? Chegou a algum momento a 30%, isso é muito alto. Então, no tarifaço, os produtos brasileiros ficaram prejudicados. Café, por exemplo, foi um desses produtos que a gente exportava muito para os Estados Unidos e acabou sendo punido pelo tarifaço. Então, dado esse cenário difícil com os Estados Unidos, muito incerto, o Trump cada hora fala que vai fazer alguma coisa. Se a gente conseguir escoar essa produção que iria para os Estados Unidos para outros lugares, tanto melhor. A gente tem agora um novo espaço livre de impostos de importação que pode ir para a Europa. Um terceiro lugar que a gente também ganha, troca de produtividade, né? Aumenta a eficiência. Aumentando produtividade é mais renda disponível.
Então, isso também é um outro elemento. Isso só para ficar na perna mais econômica de um acordo. É um acordo histórico e que saiu no momento em que o mundo está todo barulhento. E às vezes é curioso isso, né? Porque de um limão fizeram uma limonada. O que é o limão? Um mundo muito barulhento. A limonada, o Brasil fazendo acordos comerciais, não só com a União Europeia, mas desenhando também com outros países. Então, hoje a gente pode observar já os efeitos, né, a respeito desse acordo, então a situação do Brasil nesse sentido privilegiada. E enquanto você estava lembrando sobre o tarifaço, me lembrei também de como o presidente Lula conseguiu, nesse sentido, transitar bem ali com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Conseguiu, inclusive, barrar algumas taxas que tinham sido previstas. Né? Eu diria que se a gente tivesse que escolher onde o Lula melhor se saiu no terceiro mandato, foi na política externa e, sobretudo, nessa delicadeza, nessa relação delicada com o governo americano. Ele começa mal nesse sentido, mas consegue se recuperar e encontrar novamente uma interlocução. A herança negativa do governo Bolsonaro foi no âmbito externo, porque o governo Bolsonaro fez uma outra aposta, né? O governo Bolsonaro olha com desconfiança em relação à integração econômica. O governo Bolsonaro fez uma política externa muito marcada por questão ideológica, né? A gente viu conflitos explícitos entre o Eduardo Bolsonaro, um dos seus filhos, e representantes chineses, também por conta desse discurso. Então, o Brasil tinha um déficit de credibilidade. O Lula, me parece, que conseguiu resgatar. E resgata essa credibilidade, em parte, seguindo o receituário que não era defendido pelo Partido dos Trabalhadores. Se a gente voltasse para o passado, ali no final dos anos 90, havia uma discussão, né, todo mundo vai se lembrar da chamada discussão da ALCA, que era a Área de Livre Comércio entre as Américas. O PT, naquele momento, era contra integrar a economia brasileira a Estados Unidos, México e Canadá. Então, o que aconteceu que o PT precisou mudar de ideia? Justamente esse elemento político. Um governo Trump que começa muito protecionista, isso ajudou o Brasil, e sobretudo o PT, a se abrir a outras pautas que tradicionalmente não eram do partido. A gente falou sobre o Mercosul e falou sobre o Brasil ali beneficiado e troca também, né, entre Brasil e os países da União Europeia. Eu quero saber quais são os setores que, de certa forma, enfrentam desafios em relação ao que começa hoje. A gente falei da indústria, mas a indústria também se uma parte dela é beneficiada, ela também é que tende a sentir um pouco mais. E por que isso? Porque é o setor que tem menor produtividade, enfim, ou seja, a concorrência é mais difícil para o setor industrial brasileiro do que, por exemplo, para o agronegócio, né? O agronegócio, a gente é muito produtivo. Alguns setores industriais são mais desafiadores, sobretudo setores, o automotivo é um setor muito difícil, porque é um mercado que está mudando muito, né? Enxurrada de carros elétricos, por exemplo. A China está saindo na frente, então vai ser difícil agora, com essa abertura comercial, o setor também tem uma grande revolução. Outros setores, por exemplo, que também sofrem essa concorrência da China, a metalurgia, o setor de aço, também tem algum desafio a ser feito. Mas, em geral, mesmo que algum setor ou outro tenha uma perca ou fique mais difícil, para a economia brasileira ainda é muito bom. Aumentar a produtividade, fazer comércio, fazer exportação, importar mais barato é sempre muito bom para o desenvolvimento. Agora, eu vou voltar para o fato de que hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador, e que normalmente a gente tem, né, os discursos relacionados a essa data, e sobretudo do PT, Partido dos Trabalhadores. Fiquei pensando se a oposição também não poderia utilizar essa data para fazer algum aceno à ala trabalhadora. Né? Acho que vai tentar fazer, né? Assim, tentativa dá para fazer. Agora, esse é um discurso mais difícil, né? No caso da oposição, essa ligação histórica entre os movimentos sindicais, ela é menor. A oposição tende a jogar melhor na agenda de valores, na questão do uso das pautas conservadoras, e nem tanto no uso
das agendas mais ligadas à questão trabalhista. Onde é que acho que ela vai tentar fazer isso? É justamente alimentar aquele sentimento contra governo, contra Estado, para mobilizar essa ideia muito forte hoje, que é a ideia do empreendedorismo, a ideia de que as relações de trabalho hoje elas precisam ser modernizadas. Eu acho que é daí que o discurso oposicionista vai passar. Mas é mais difícil. Eu acho que o governo, nesse sentido, tem um benefício. As próprias pesquisas mostram, né? No renda mais baixa, tende a ser um desempenho mais próximo ao governo Lula. Mas é isso, em ano de política, está todo o eleitorado a ser buscado e, eventualmente, a oposição pode encontrar uma saída. Quando a gente estava conversando até com a Letícia Sorg, jornalista, também comentarista aqui do Rede TV Notícias, primeira edição, me lembro dela ter comentado a respeito do fato de que a gente não tem mais aqueles discursos tão inflamados no Dia do Trabalhador, como a gente via, por exemplo, nos anos 80, até mesmo nos anos 90, mas para a gente analisar essa mudança de perfil, como é que você analisa, por exemplo, os anteriores, essas datas anteriores, né? Ano passado, ano retrasado, enfim, nos dias mais recentes aí, nas datas de 1º de maio mais recentemente, essa mudança de perfil em relação ao que se via antes? Acho que tem, assim, o primeiro ponto não é nem a mudança da parte política, né? Acho que assim, a parte política corre atrás de dialogar com mudanças que vão acontecendo na sociedade, né? No perfil do trabalho, no perfil do trabalhador e assim por diante, né? Tiveram mudanças também na legislação em relação ao uso de showmícios, também a gente está num outro ambiente. Então, no passado, eram realmente eventos grandes, havia sorteio de carros, movimentos sindicais mobilizavam, então eram eventos realmente que concretamente trazia muita gente. Hoje, na verdade, é um pouco mais simbólico, né? Hoje é mais um uso simbólico que tem, é verdade, o seu espaço, mas não consegue ter a mesma representatividade, porque o mundo do trabalho foi alterado. E a gente tem ainda essa disputa, né? A gente vai conseguir, de alguma maneira, se encontrar um diálogo que unifique os trabalhadores? Porque pensa um trabalhador de aplicativo, ele é muito mais isolado do que um trabalhador de um chão de fábrica natural. Então, há uma tendência de fragmentar, dessa percepção de que a gente está por a gente mesmo. Trabalho remoto, por exemplo. A gente trabalha em casa, o nosso colega de trabalho, na verdade, é alguém da família, que provavelmente está usando o escritório do outro lado. Então, essa fragmentação do trabalho é uma marca do século XXI. Quando o trabalho é fragmentado, o discurso político tem mais dificuldade, sobretudo esse discurso político de massas. Então, por que mudou? Por que não tem mais essa plateia? Porque não tem mais a tal da massa trabalhadora. Porque hoje há uma fragmentação muito maior. Então, o discurso precisa ser mais fragmentado. Aonde o discurso é fragmentado? Nas redes sociais. Então, aí volta ao ponto que a gente estava comentando. As redes sociais se tornaram ferramentas muito mais eficientes para chegar nesse trabalho fragmentado. Mas precisa saber transitar, né? Obviamente, tem aí toda a técnica e toda a maneira de chegar a essa mensagem. Mas é por isso que hoje é muito melhor um vídeo curto nas redes sociais que tem a capacidade de viralizar, para usar um termo, uma linguagem comum. Das próprias redes? Né? Das próprias redes, do que, eventualmente, fazer uma grande manifestação que não encontra mais essa identidade, essa ideia de um discurso para a massa, para uma massa homogênea, que todo mundo tem mais ou menos um interesse. Hoje não, hoje a gente tende a fragmentar o mundo do trabalho. Então, acho que é isso aqui que é o dilema, tanto do governo quanto da oposição. Por falar em redes sociais, vou aproveitar seu gancho. Você percebeu que eu gosto de gancho, né? Exemplos. Por isso que ela começou, de 14 já estava cobrindo impeachment. É verdade, mas pior que é verdade. E aí eu quero aproveitar para te convidar para participar, te convidar mais uma vez para participar aqui do Rede TV Notícias, primeira edição. Você pode nos acompanhar pelas próprias redes sociais. Estamos no YouTube com transmissão ao vivo, também Facebook, Instagram, TikTok. Pode deixar sua mensagem, pode deixar sua dúvida, contar de onde você nos ouve e também nos assiste. O que você está fazendo neste feriado? Folgou? Vai trabalhar? Já está trabalhando como nós aqui, que estamos aqui no estúdio transmitindo diretamente para você.
eu quero aproveitar que você tocou num ponto sobre os trabalhadores por aplicativo, né, nessa modalidade. Me lembrei de que nas eleições anteriores, quem se sobressaiu entre esse público foi, por exemplo, o candidato Pablo Marçal. Me lembro de que ele falava muito, conversava muito com esse público, tinha um alinhamento importante com esse público e, de certa forma, então soube falar a linguagem deles. Acho que tem ali alguns nomes, algumas pessoas que eventualmente vão sair desse mundo digital, onde construíram carreiras ancoradas nessa ligação mais fragmentada em torno de um culto à personalidade. É gente que vem das redes e eventualmente vai para o mundo da política. Você citou muito bem o nome do Pablo Marçal, que deu um choque aqui na disputa em São Paulo. Em algum momento a gente até imaginou que pudesse ir para o segundo turno, alguns até, que venceria a eleição. Muito embora agora tenha até vários dos entraves junto à justiça eleitoral. E essa é um grande dilema que não vai ficar feito agora, não é só de 2026. A gente tem uma pergunta que é difícil de ser respondida, mas com o que vai ser essa política digital? Né? Não vai ter mais importância o tempo de TV, não vai ter mais importância uma estrutura partidária forte, né? A gente cada vez mais vai buscar só esse tipo de conteúdo, mais curto, mais rápido, que viraliza? Possivelmente sim, e acho que é nesse sentido, você me perguntava anteriormente sobre os desafios da oposição e se a oposição também pode se beneficiar do 1º de maio, em alguma medida a oposição tem ali uma forma de conectar essas duas coisas. Ela transita bem nessas redes, ela faz política, essa nova direita nasce nas redes. Né? A gente não comentou aqui, mas a gente está falando de uma direita que é uma direita nova, né? E a elite política mais tradicional corre atrás do jeito dessa nova direita fazer. Quem é que todo mundo lembra como um deputado? É o deputado Nicolas Ferreira, né, da oposição. Goste ou não do seu nome, muito provavelmente, se alguém perguntar, fala o nome de um deputado, pode ser que venha o nome do Nicolas Ferreira à mente, porque ele transita muito bem, ele nasce nessa política digital. Então, a direita pode fazer essa unidade, ela sabe fazer esse discurso mais fragmentado, ela tem esse apelo de que a política mudou, de que o Estado é crítico, e aí, por isso, de novo, que a vida do governo não vai ser fácil. A gente estava comentando aqui, em alguma medida, a esquerda faz um discurso quase que para o passado. Ela não tem nenhuma bandeira ligada a essas questões. Quais são as bandeiras que o PT tem? São bandeiras distributivistas. Bolsa Família, Programa Pé de Meia, são programas com essa cara. Agora, para essa agenda de aplicativo, o PT não tem, ao contrário. Quando o governo tentou fazer o projeto que regulou, os próprios trabalhadores não quiseram avançar com esse projeto. Então, essa dificuldade do contemporâneo é uma dificuldade mais da esquerda. Marcelo, eu diria que para a gente arredondar no 1º de maio, que é uma data que marca, que celebra o trabalho, a esquerda tem um discurso mais antigo, a direita se renovou. Então é um pouco o choque entre uma esquerda mais antiga e uma direita renovada. Eu vou até aproveitar para pedir para você vir um pouquinho mais para cá, que a gente vai chamar nosso convidado, e aí a gente já continua, aliás, os discursos não, olha eu já no ato falho, a gente continua as análises a respeito de 1º de maio e tudo que a gente vai conversar aqui com o nosso entrevistado. Vamos lá, vamos trazer aqui, vamos engrandecer a nossa manhã. Murilo Medeiros, cientista político, já está conosco agora. São 6h59, relógio quase virando para 7h. Muito bom dia, professor. Bom dia, Marcela. Bom dia, Rafael e a todos que nos acompanham. Prazer participar do programa. Bom, a gente não pode deixar de destacar, né, o fato de que hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e Rafael e eu estamos conversando aqui desde o início do Rede TV Notícias, primeira edição,
sobre esse fato e sobre o discurso ontem do presidente Lula, com sinalizações importantes para, obviamente, a ala trabalhadora e com segmentações, né? Falou, inclusive, mencionou trabalhadores por aplicativo, fez um aceno aí para a ala mais conservadora, quando ele se colocou como um perfil religioso, fez menções à fé. Mas quero saber de você, como que você avalia esse discurso para a gente começar aqui essa nossa conversa? Depois de duas duras derrotas essa semana no Congresso Nacional, o presidente da República tenta agora, com essa pauta ligada aos trabalhadores, tentar reerguer o ânimo de seu governo. Ele, inclusive, ressalta muito a importância da tramitação da PEC, que põe fim à escala 6x1, como vitrine eleitoral, né? Então, ele aposta nessa mobilização popular para dialogar melhor com uma base social que o Palácio do Planalto perdeu muito desde quando chegou ao poder, né? Lula foi eleito por uma frente ampla que aguardava e esperava muito do governo, mas o Palácio do Planalto acabou perdendo muita conexão com uma base social que sempre esteve muito próxima ao PT e à esquerda, né? As mulheres, os jovens, o eleitor da classe média urbana. Então, é uma tentativa de reconexão do governo com parcelas da sociedade que foram decisivas para a sua vitória na última eleição, e também o governo tenta virar a página dessas duas derrotas que sofreu no Congresso Nacional, derrotas largas, mostrou uma certa disfuncionalidade de sua base congressual, e agora aposta todas as suas fichas nessa pauta, principalmente na PEC do fim da escala 6x1 como bandeira eleitoral. Rafael quer fazer uma pergunta. Quero sim. Bom dia, Murilo. Obrigado por estar aqui com a gente no Rede TV Notícias. Eu queria pegar a perna legislativa, né, do desafio da aprovação da redução da jornada de trabalho, né? Você comentou muito bem como é um tema que potencialmente reconecta o governo, ou se não reconecta, reforça a conexão com uma base eleitoral importante para a sua vitória lá em 2022, mas a gente sabe também que os desafios legislativos eles já eram grandes antes da derrota e de todo esse sentimento ruim aí para o governo, porque a gente tinha basicamente dois projetos, né? A gente tem as PECs, que já foram aprovadas na CCJ, e tem o projeto que o governo enviou. PEC tramita mais devagar, passa em comissão especial, tem um quórum maior para ser aprovado. Então já tinha ali uma espécie de uma dificuldade. Queria dizer como é que você olha para essas dificuldades legislativas agora nesse ambiente político potencialmente mais difícil, sobretudo no Senado. Será, por exemplo, que o Senado tem a disposição de eventualmente dificultar a vida do governo na aprovação da PEC? Essa é uma boa pergunta, Rafael, porque diante da dificuldade de formação de uma base mínima de coalizão do governo dentro do Congresso Nacional, o esforço da articulação política do Palácio do Planalto vai precisar ser redobrado para agilizar a tramitação dessa matéria. Há hoje uma disputa de paternidade em relação a esse projeto relacionado à jornada de trabalho. Já tramitava há um bom tempo no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, né, que para sua aprovação exige um quórum muito mais qualificado, né, e o governo decidiu, também para surfar e deixar a sua digital no tema, mandou um projeto com urgência constitucional que tem o prazo de 45 dias para ser apreciado. Caso não seja apreciado, o projeto tranca a pauta da Câmara e do Senado, né, de forma automática. Então, nós temos uma disputa de ego, de paternidade em relação ao projeto. E o governo, a leitura que se faz é que o governo aposta numa pressão popular
para reduzir as resistências internas do Congresso Nacional e também do setor produtivo em relação ao tema, né? Então, o próprio pronunciamento ontem do presidente Lula e de seus aliados mais próximos é de tentar decifrar esse tema junto à população e apostar numa pressão popular para que o tema não perca tração dentro do Congresso Nacional. O presidente Hugo Mota, que no seu estado Paraíba é aliado do presidente Lula, inclusive o seu pai vai disputar o cargo de senador na Paraíba, e ele vai depender muito dessa aliança com Lula no seu estado. E até mesmo como forma de reeleição, né, como forma de recondução da sua presidência, do cargo de presidente da Câmara na próxima legislatura, ele aposta também nesse tema como uma marca de sua gestão à frente da Câmara dos Deputados. Um tema popular e que, caso a PEC não prospere, há o plano B do projeto de lei, né, com urgência constitucional. A prioridade vai ser a PEC, por mais que o quórum seja mais elevado, mas há uma tendência de que caso vá a voto, dificilmente em ano eleitoral os parlamentares vão se posicionar contra, até mesmo para não ver suas chances de reeleição prejudicadas, né? Então, há essa estratégia. Caso a PEC não prospere, há o projeto de lei de urgência constitucional como plano B para ver o tema ser aprovado ainda antes das eleições, né? Murilo, quero aproveitar e voltar um pouco aqui para o discurso do presidente Lula ontem, um trecho específico que eu separei aqui para trazer para a nossa conversa, que é o seguinte: ele disse: nós encontramos o Brasil e os brasileiros endividados. A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira. Por isso, vamos lançar na próxima segunda-feira o novo Desenrola Brasil, conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas. Então, o presidente faz um aceno, né? Faz um aceno não só, ele reforça o quanto sabe que boa parte da população está endividada, mas, ao mesmo tempo, quero entender com você, também com o Rafael, um discurso desse, reforçando isso, dizendo tão claramente, apesar disso, pode ficar uma impressão para a população de que o endividamento também tem uma grande parcela do próprio governo nisso? Esse é outra encruzilhada do governo, essa questão do endividamento. O governo apostava muito nos indicadores econômicos como forma de ganhar musculatura, tanto na popularidade da gestão, como nos índices e nos indicadores eleitorais, né? Crescimento da renda, menor taxa de desemprego, atração de investimentos estrangeiros. Na esplanada dos ministérios, em cada ministério, existe um grande outdoor, por exemplo, mostrando os feitos econômicos do governo. Mas é aquilo, em política, o eleitor se move pelo custo de vida, né, pela economia do dia a dia, e não por indicadores macroeconômicos. E essa estagnação hoje do governo, em termos de popularidade, é muito explicada pelo endividamento da população. Apesar da renda ter crescido, o custo de vida ficou muito mais alto, né? Sobra menos dinheiro no final do mês para fazer coisas além de pagar contas, né? Então, essa sensação de frustração, de mal-estar em ano eleitoral, né, essa carestia acabou atrapalhando muito os planos de popularidade do governo, que almejava ter uma vida mais tranquila, né, nesse estágio do período pré-eleitoral, mas o endividamento veio como um percalço muito importante. Agora o governo aposta numa nova versão do Desenrola, né, que, como você bem mencionou, Marcelo, também é fruto de políticas do próprio governo que estimulou o crédito, né, de forma descontrolada, né, sem
sem um regramento maior, né? E juntando com a falta de educação financeira, com as bets, com os jogos, também foram combustíveis que impulsionaram esse sentimento e esse ambiente de endividamento das famílias, que sem dúvida alguma vai ser um tema central da eleição de 2026. Dá para a gente encarar como quase um recálculo de danos, uma correção de rota, tirando aí o prejuízo que causou, enfim, fazendo aí esse recálculo, a gente consegue observar dessa forma? Acredito que sim, é uma corrida agora contra o tempo. Vamos ver se o governo terá tempo hábil, né, de amenizar esse peso do endividamento no bolso das famílias e se isso vai ser capaz de melhorar o ambiente socioeconômico da população. É uma corrida contra o tempo e tudo também vai depender, é bom lembrar, do Congresso Nacional, né? O governo, por mais que tenha sofrido essas duas grandes derrotas essa semana, muito tem se falado de uma ruptura com o presidente do Senado, com os parlamentares que traíram o governo nas votações, mas pior será caso o governo imploda todas as suas pontes de diálogo com o Congresso Nacional, porque nesse ano, nessa agenda pré-eleitoral, né, o Palácio do Planalto vai precisar muito do Congresso Nacional para aprovar algumas medidas, né? Então, vai precisar reforçar sua articulação política junto às lideranças do Congresso Nacional. O custo de governabilidade tende a aumentar, o governo vai ficar cada vez mais dependente de articuladores do Congresso Nacional e também de lideranças como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Pior vai ser cortar a relação institucional com a cúpula do Congresso Nacional. Seria um caminho muito arriscado e o governo poderia ver sua agenda legislativa completamente paralisada, né? Tendo todo o seu rescaldo impactado nas suas chances eleitorais. Rafael, por favor. Murilo, vou na linha também da pergunta da Marcela, nesse sentido de o tratamento que o governo pode dar ao tema do endividamento, que, como você bem apontou, talvez seja o que explique o mau momento do governo em termos de popularidade, justamente depois dele ter feito o carro-chefe de um programa, sobretudo pensando na classe média, que foi a isenção do imposto de renda. Você acha que, eventualmente, o governo pode tratar do chamado tema das bets, ou seja, propor algum tipo de restrição à ação dessas companhias? Eu pergunto isso porque as pesquisas mais recentes, teve um levantamento da pesquisa Quest, por exemplo, que mostrou que a grande maioria, uma maioria, na verdade, bastante expressiva, né, da ordem de alguma coisa entre 7 e 8 brasileiros a cada 10 contrários às bets, o que, em tese, favoreceria um projeto dessa natureza. Eu queria que você tivesse uma reflexão, enfim, dividisse um pouco com a gente, se esse ambiente legislativo, né, esse ambiente com a liderança do Congresso, se dá para imaginar que o governo compre essa briga com as bets e que tenha sucesso legislativo nessa tarefa, até justamente para dar uma ideia de que ele está fazendo alguma coisa também para controlar esse endividamento. Essa é uma briga que promete muita discussão, porque é um tema que pode criar uma certa conexão popular. Mas dentro do Congresso Nacional há uma enorme resistência para o avanço de medidas restritivas em relação às bets, né? Nós temos, inclusive, hoje uma bancada de parlamentares muito defensores das pautas relacionadas às bets. E qualquer tramitação relacionada ao tema vai encontrar uma certa resistência, né? Não é como a PEC do fim da escala 6x1, da jornada de trabalho, onde há uma certa unidade
entre oposição e governo, e consensos mínimos em relação a dispositivos do projeto, né? Já em relação às BETs, nós já tivemos casos anteriores de matérias que vieram para taxar as BETs, inclusive, e os parlamentares conseguiram excluir essa matéria de um projeto muito estrutural que estava em tramitação no Congresso Nacional. Então, talvez esse tema das BETs encontre mais eco na configuração da próxima legislatura, né? Como o calendário legislativo esse ano é muito curto por conta das eleições, basicamente vamos ter sessões até julho, né, até meados de julho, não enxergo muito espaço para a tramitação de uma matéria que venha a limitar, restringir, a taxar as BETs no atual momento, né? Talvez o que o governo vá investir agora seja na narrativa, no discurso de que vai enfrentar os poderosos, como utilizou muito essa questão na reforma tributária, fazendo aquela dicotomia entre ricos e pobres, entre bancos e trabalhadores, entre BETs e os cidadãos, né, e as famílias. Então, talvez o governo vai investir muito na narrativa, né, de ganhar apoio popular em relação ao tema e pressionar o Congresso Nacional, como o governo fez em muitas outras pautas. Como não tem maioria parlamentar, o governo busca essa via da mobilização popular para pressionar o Congresso Nacional. Quero aproveitar e trazer um trecho aqui de uma reportagem do portal Metrópolis, que diz o seguinte: com a derrubada do veto ao PL da dosimetria no Congresso Nacional, a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro pode cair cerca de 24%. Foram cálculos do relator, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade. E aí o texto do deputado aponta que a pena de Bolsonaro cairia de 27 anos e 3 meses para 20 anos e 8 meses. E aí, nesse cenário, ele precisaria cumprir cerca de 3 anos e 4 meses em regime fechado, prazo mínimo aí para a progressão. Fez então esse cálculo e, como até Rafael e eu comentávamos mais cedo, vai ser encarado e já está sendo encarado como uma vitória aí para a oposição, muito embora muita água precise passar por baixo dessa ponte, né, Murilo? Vai, porque esse tema vai ser judicializado, certamente. A oposição, o governo, os setores do governo já falaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal para questionar determinados dispositivos da legislação, que agora vai ter que ser promulgada em 48 horas pelo presidente da República. Caso não haja promulgação pelo presidente, essa tarefa cabe ao presidente do Congresso Nacional, né? Foi um tema que estava na gaveta desde o início do ano, quando o presidente Lula vetou, no dia 8 de janeiro, inclusive num ato solene no Palácio do Planalto, para relembrar os atos do 8 de janeiro. Era um tema que a oposição aguardava muito, né, ver aprovada, né, apesar de ser um tema muito controverso e não ter muito apoio popular, né, mas a oposição queria ter esse trunfo eleitoral ainda nesse primeiro semestre, né. Foi mais uma articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também preside o Congresso Nacional, que pautou e fez esse aceno à oposição, logo depois da rejeição de Jorge Messias. Então, vai caber mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal decidir caso a caso dos cerca de 190 condenados no dia 8 de janeiro para averiguar a questão das penas, né? Então, é um tema que ainda vai render bastante, né? Inclusive, o tempo de prisão do ex-presidente Bolsonaro também vai depender muito dessa análise minuciosa que o Supremo Tribunal Federal vai fazer, né? É um tema que não se encerra agora, né? Ontem, inclusive, na sessão do Congresso Nacional, os aliados do ex-presidente Bolsonaro já pronunciaram que o próximo passo é a anistia, né? Então, é um tema que deve também entrar
no debate eleitoral e mostra mais uma vez como o Supremo Tribunal Federal também manterá sua centralidade nessa agenda que perdura, né, desde os ataques do dia 8 de janeiro na cena política brasileira. Queria aproveitar que você citou o Supremo e continuar explorando um pouco, né, as implicações da derrota do Jorge Messias, indicação do presidente Lula para compor o colegiado, né? Tem ali uma explicação corrente, é que de alguma maneira os próprios ministros do Supremo foram atores importantes nesse processo de negociação e convencimento, sobretudo da oposição, para barrar o nome do Messias. Eu queria que você dividisse com a gente as suas impressões em relação a esse jogo entre os poderes, se a gente pode ler o acordo que foi construído ontem para a derrota como uma tentativa de barrar os avanços de eventuais investigações relativas ao caso Master, se você enxerga que, na verdade, também tem um recado para os ministros do Supremo, enfim, como é que você olha o ato de ontem, né, essa derrota, à luz do papel do Supremo na relação com os demais poderes? Rafael, foi uma conjunção de fatores que ajudam a explicar essa derrota do governo. E, sem dúvida alguma, o Supremo Tribunal Federal teve um papel importante. Figuras da Suprema Corte ajudaram a influenciar a preferência dos senadores na decisão histórica que o Senado Federal tomou ao rejeitar uma indicação de uma autoridade enviada pelo presidente da República, né? Além da falta de sensibilidade do governo em perceber o sentimento majoritário do Senado, principalmente da sua alta cúpula, e que preferia outro nome desde o início, que seria o senador Rodrigo Pacheco, houve nos bastidores essa articulação, essas reuniões internas com ministros da Suprema Corte, que acabaram influenciando, tendo um peso decisivo na atuação do presidente do Senado, né? Escancarou, a meu ver, ainda mais a divisão hoje existente dentro da Suprema Corte, né? Já que o Jorge Messias, que é evangélico e muito próximo ao André Mendonça, ao ministro André Mendonça, tudo indicava que os dois poderiam fazer alguma espécie de dobradinha interna na atuação do Supremo, confrontando o establishment hoje da Suprema Corte brasileira, né? Então, a velha guarda do STF se mobilizou internamente para tentar marcar posição e evitar a entrada de um ator que fosse fora da alçada, né, da cozinha ali interna do Supremo Tribunal Federal. Então, sem dúvida alguma, esse jogo de forças do Supremo ficou ainda mais escancarado, né? E também outras questões da política de investigações também pesaram, como a questão do caso Master, né? Sem dúvida alguma foi um fato também que pesou muito nessa decisão do Senado Federal, além das falhas de articulação do governo, e também existe um sentimento muito grande, já que estamos falando do Supremo, de que a indicação de Jorge Messias, a terceira do mandato de Lula na atual gestão, fosse mais um nome que viesse a reforçar a aliança tácita entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, como forma de reverter derrotas do governo dentro do Congresso Nacional. Existia um grande incômodo do Congresso Nacional dessas tentativas reiteradas do governo de, como não tem voto suficiente para aprovar sua agenda no Congresso Nacional, sempre estava judicializando as derrotas
para tentar reverter algumas decisões. Nós vimos isso na desoneração da folha de pagamentos, na questão do decreto do IOF, né? Então temos inúmeros exemplos de como o governo recorreu ao Supremo para tentar obter vitórias. E a entrada do Jorge Messias na leitura da cúpula do Senado, dos senadores mais experientes, é que a entrada de Jorge Messias poderia reforçar ainda mais essa aliança tácita do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal, já que as duas outras indicações de Lula foram de pessoas muito próximas ao presidente da República, Cristiano Zanin, que tinha sido seu advogado na Lava Jato, e também Flávio Dino, que politicamente sempre foi muito próximo ao presidente Lula. Então o governo mandou, o parlamento, num ato de independência, mandou esse recado contundente também ao Palácio do Planalto e também ao Supremo Tribunal Federal. Para cá? Agora? Bom, o que a gente pode esperar, então, dos próximos dias com relação ao cenário que a gente tem aqui? Derrubada do veto do presidente Lula para o PL da dosimetria, a relação do presidente Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a relação, aliás, de Lula com, não só com aliados que agora precisam de fato, como até o Rafael ontem fazia essa provocação, dizer se são aliados mesmo, demonstrar se são aliados mesmo, mas principalmente com a oposição. O que, na sua avaliação, Murilo, a gente pode esperar desses próximos dias com o cenário que a gente tem hoje? Eu diria que vamos, nos próximos dias, ter uma ressaca dessas duas votações. Algumas DRs, né, devem ser feitas ao longo dos próximos dias, e o governo deve tentar ajustar algum ponto ali da articulação política no Congresso Nacional, com a atração de novas lideranças para a equipe decisória ali de relações institucionais e, quiçá, né, o envolvimento maior do presidente da República nessas negociações, né? O presidente Lula, nesse terceiro mandato, ao contrário dos anteriores, numa figura mais institucional, ficou um pouco mais distante do Congresso Nacional. É muito comum que em reuniões o próprio presidente da República nem saiba o nome dos parlamentares que estão na reunião. Aqueles jantares, aqueles churrascos, aqueles cafés diminuíram muito, né? A leitura que se faz é que Lula, nesse terceiro mandato, se fechou muito, está muito encastelado dentro do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto, e que falta essa maior interlocução do próprio presidente da República com os parlamentares, né? A tendência agora é tentar zerar o jogo, né? Virar essa página, né? Não acredito que tenha qualquer espécie de ruptura, de quebra de aliança, né, com a cúpula, especialmente do Senado Federal. E a tendência agora é o governo rejuntar os cacos ali, né, que foram dessas duas derrotas, e apostar na aprovação de sua agenda como a PEC do fim da escala 6x1, né? A despeito desse cenário de desconfiança, de traição interna, o Palácio do Planalto deve agora focar muito na agenda eleitoral, né? E apostar em pautas que mobilizem a população e possa inclusive, investir nessa roupagem que os aliados do governo aguardam muito, que é um presidente que poderia reverberar uma pauta antissistema, né? O que não é fácil, porque quem ocupa o poder já é o próprio sistema, né? Mas já há, inclusive, movimentos sociais, inclusive nesse dia 1º de maio, com a hashtag Congresso Inimigo do Povo, que é uma estratégia muito arriscada, porque, como eu ressaltei no início, o Palácio do Planalto vai precisar muito do Congresso Nacional para aprovar sua agenda pré-eleitoral, né? E fazer esse confronto direto, patrocinar, respaldar esse confronto direto com o Congresso,
pode ser um alto risco. São 7h30 agora, 7h30, e a gente quer agradecer, então, a participação do cientista político Murilo Medeiros, trouxe as contribuições aqui para esse feriado, 1º de maio, para essas análises do cenário político, do cenário eleitoral também. Murilo, muito obrigada pela sua participação aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Marcela. Obrigado também ao Rafael e a todos que nos acompanharam. São 7h30 e agora eu vou te contar o que é destaque nos principais portais de notícia. Você vai ficar comigo para acompanhar aqui alguns dos portais que a gente vai mostrar para você aqui na tela. Então, vocês podem passar aqui o primeiro, que eu já vou mostrar para o pessoal que está em casa. Aliás, que está em casa não, que está em casa, que está a caminho de alguma viagem, né? Hoje feriado, como a gente comentava aqui, Rafael e eu, que está inclusive no trabalho. Olha só, quem ganha e quem perde no Brasil com o acordo União Europeia-Mercosul. O Rafael Cortez nos contava, nos explicava a respeito desse acordo. Acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia começa a ser aplicado provisoriamente, é importante esse detalhe, provisoriamente hoje, depois de mais de 2 décadas de negociações. Esse é o destaque do portal G1. Implementação é gradual, mas já produz efeitos imediatos sobre as exportações brasileiras. E aí tem um levantamento da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, segundo o qual mais de 80% dos produtos enviados pelo Brasil ao bloco europeu passam então a ter tarifa de importação zerada já nessa etapa inicial. Brasil, principal beneficiado, a gente também tratava disso aqui mais cedo, concentra mais de 80% do comércio do Mercosul com a União Europeia, tem papel central nas negociações, mas isso não necessariamente se traduz em ganhos uniformes entre setores e regiões do país, inclusive porque o Rafael Cortez nos contava há pouco que alguns setores, como por exemplo o automotivo, não se beneficiam tanto assim desse acordo, né? Alguns setores se beneficiam grandemente, outros não. Esse é o destaque do portal G1. A gente vai ver mais um destaque de outro portal agora para você. Pode colocar aqui na tela para eu explicar. Portal, a gente costuma trazer, então, para você que está nos acompanhando no Rede TV Notícias, primeira edição, a gente sempre costuma trazer alguns dos destaques dos portais, para que você se mantenha bem informado em tempo real. Então, nesse momento, CNN Brasil destaca o seguinte: oposição quer surfar em derrotas de Lula, a gente também falou sobre isso aqui, PT apostando em pressão social e na escala 6x1, isso porque tivemos uma semana, eu digo tivemos porque já estamos aqui na sexta-feira encerrando a semana, uma semana marcada por esses reveses aí no Congresso, a rejeição da indicação do nome de Jorge Messias, advogado-geral da União, ao Supremo Tribunal Federal. Isso ocorreu na quarta-feira à noite, e a derrubada do veto presidencial ao projeto da dosimetria. Então, oposicionistas avaliando aí que houve uma virada política importante na relação de forças dentro do Legislativo e pretendem usar esse momento como um impulso estratégico até as eleições de outubro. Do lado governista, no entanto, né, o que destaca aqui a CNN, aliados do presidente Lula tentam conter esses danos, apostam na proposta do fim da escala 6x1. Hoje, por ocasião do 1º de maio, isso vai ser muito comentado nos discursos, como a gente também analisava, como principal vitrine eleitoral para evitar o enfraquecimento progressivo do governo no próximo ciclo. Aí diz aqui também a reportagem, depois da rejeição do nome de Jorge Messias para o STF, ao lado de uma manobra que foi previamente conversada, foi alinhada ali com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e a derrubada do veto presidencial ao PL da dosimetria, o objetivo da oposição, então, agora é usar esse bom desempenho recente no Congresso como um impulso estratégico até as eleições de outubro, e isso vai ser feito tanto por um desgaste do governo, rusgas ali, com a ala mais conservadora, com os oposicionistas, quanto também pela consolidação de uma frente competitiva. Aproveito esse destaque da CNN para trazer um apontamento que Rafael Cortez fez mais cedo aqui também conosco, que há 2 frentes, digamos assim, de discursos que o próprio presidente Lula pode adotar para sair dessa celeuma, né? Ele pode adotar um discurso mais conciliador, respeitando ali as decisões, esses reveses, e dando a entender que tudo bem, está tudo certo, faz parte do jogo, e também pode adotar um discurso no sentido de ir contra, de fazer frente a Davi Alcolumbre. Mais uma capa então, mais uma capa não, mais um print de tela de outro portal aqui pra gente, Metrópolis. Portal Metrópolis, autorização do ministro Alexandre de Moraes para o ex-presidente Jair Bolsonaro fazer uma nova cirurgia
num hospital do Distrito Federal. Então, a Moraes do Supremo autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a fazer essa nova cirurgia e essa decisão ocorre depois do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestar a favor de um procedimento que o ex-presidente faça no ombro direito. Aí diz aqui, né, o ex-chefe do Palácio do Planalto pode dar entrada na internação a partir de hoje. Então, isso também é algo que a gente vai acompanhar, porque a gente sabe que tem esse momento aí, sempre, né, que o ex-presidente acaba se internando, também tem os apoiadores acabam se reunindo ali em frente ao hospital. Estamos, nesse momento, discutindo redução de pena para os envolvidos aí na trama golpista, entre os quais o próprio presidente da República, ex-presidente, aliás. Temos mais um print de tela de outro portal aqui para nós. Pois bem, então aqui, portal Terra. O destaque do Terra é a respeito do jogão, né, do Corinthians, que venceu o Peñarol, segue 100% aí na Libertadores, então 100% de aproveitamento na Libertadores, porque ontem o Corinthians se impôs na Neoquímica Arena, venceu sem sustos aí o Peñarol por 2-0 pela terceira rodada do Grupo E da competição continental. Foram gols marcados por Gustavo Henrique e Jesse Lingard, um primeiro tempo impecável, é o que destaca aqui o Terra, da equipe de Fernando Diniz. E os uruguaios, por outro lado, não ameaçaram muito o gol de Hugo Souza. E aí, com o resultado, o Corinthians, então, chega aos 9 pontos, com 3 vitórias. E nos jogos aí, dispara também na liderança do Grupo E. O Peñarol está na terceira colocação, tem 1 ponto só, se complicou na briga por uma vaga na próxima fase. E para te explicar, para te situar, você que acompanha o Rede TV Notícias, primeira edição, porque a gente estreou recentemente, você pode nos acompanhar todos os dias, aliás, de segunda a sexta, das 6 às 10 da manhã. Sempre que a gente faz essas pausas por aqui, é para te informar do que está acontecendo, do que os portais de notícias destacam em tempo real, mas a gente também traz algumas capas de jornais para você começar o dia bem informado com o que foi destacado, né, com o que os principais jornais, Jornal Impresso, destacou a respeito do noticiário do dia anterior. Então, para você aqui na tela, a capa do jornal O Globo. Claro, a gente está falando sobre isso desde que começou aqui o Rede TV Notícias, primeira edição. O Congresso derruba o veto do presidente Lula e aprova a redução de pena das pessoas que estão envolvidas aí, né, dos condenados da trama golpista. Portanto, esse é o principal destaque do jornal O Globo. E aproveito para destacar também que outros jornais, como, por exemplo, a Folha de São Paulo, também o Estadão, tem essa manchete como a principal. Portanto, essa é a manchete, né, essa questão toda da derrubada do veto de Lula e a aprovação da redução de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Está em destaque também em outros jornais agora. E agora a gente vai ter um VT para você, enquanto eu me posiciono por aqui. A gente tem uma reportagem da nossa equipe de Brasília sobre justamente esse assunto que está sendo destacado nos jornais. O pessoal que preparou uma reportagem para contar como foi esse veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. A gente vai acompanhar então agora. A sessão durou mais de 5 horas. Parlamentares da base do governo e da oposição fizeram provocações e trocaram ofensas. Defender reduzir pena para o pai dele, que é acusado e condenado, preso por liderar uma organização criminosa, é a mesma coisa que defender miliciano. Acusações criminosas e mentirosas que são feitas por pessoas desesperadas e despreparadas. Antes da votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a retirada do projeto de lei da dosimetria de trechos que contrariam a lei antifacção. De modo que, caso o veto a este projeto fosse rejeitado em sua integralidade, algumas de suas disposições iriam também revogar normas contidas na lei sancionada, denominada antifacção. A manobra do presidente do Congresso limitou os benefícios do projeto da dosimetria aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Com isso, Alcolumbre evitou o desgaste político de beneficiar autores de crimes hediondos, como tráfico de drogas e feminicídio. O veto do presidente Lula foi rejeitado com o apoio de 318 deputados e 49 senadores. O projeto da dosimetria foi aprovado no Congresso em dezembro. Em janeiro, o
presidente Lula vetou integralmente. Com a derrubada do veto, a proposta vira lei. Mais de 200 pessoas podem ter as penas reduzidas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro comemorou o resultado da votação ao lado de apoiadores. Feliz aí no dia do aniversário, o Congresso Nacional e Deus me dar esse presente. O líder do governo na Câmara, Pedro Uczai, afirmou que a base governista vai recorrer à justiça. Ou não, nosso advogado, a partir dos requerimentos e questões de ordem, não atendido pelo presidente, como a primeira, que nós estamos questionando a constitucionalidade. Teve processo, amplo direito de defesa, teve julgamento do Supremo, e se teve julgamento do Supremo, como a gente vai retroagir e diminuir, e portanto nós temos uma leitura que é inconstitucional e nós já estamos avaliando a possibilidade de judicializar. Se a decisão do Congresso for mantida, o Supremo Tribunal Federal terá que recalcular as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, quando solicitado pelas defesas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, pode sair do regime fechado depois de cumprir entre 2 e 4 anos. Isso porque o projeto da dosimetria não permite a soma de crimes, valendo o mais grave, como golpe de Estado. O texto também reduz a pena de 1 a 2/3 para crimes em contexto de multidão, em que o réu não seja financiador ou tenha papel de liderança. Marcela. São 7h41. Fiz uma pausa para dar hora para você, porque é importante, né, que você se mantenha bem informado e que também esteja conosco ao vivo aqui. E você já sabe, se você já chegou aqui ao Rede TV Notícias primeira edição ou se hoje é seu primeiro dia por aqui, sempre teremos comentários, teremos análises, estamos ao vivo no canal da Rede TV, também Rede TV News, TikTok, Facebook, YouTube, como eu disse, né, no canal. Você pode deixar sua participação, pode comentar no nosso chat, deixar também sua pergunta. E como eu dizia, sempre teremos análises dos nossos comentaristas. O Rafael Cortez, você já conhece, estava conosco há pouco, continua aqui conosco. E também a Letícia Sorbi, jornalista, que inclusive hoje veio nos visitar, nos abrilhanta aqui com a sua presença. Muito bom dia para você, Letícia. Bom dia, Marcela. Muito obrigada por receber aqui no estúdio. Muito bom conhecê-los pessoalmente. Muito bom. Inclusive, não vou fazer uma pegadinha, não. Mas é importante dizer que ao vivo, né? Eu sempre acho que o bom do ao vivo é que a gente conte, às vezes, algumas conversas de bastidores. Por quê? A gente está aqui para analisar o cenário político, o cenário eleitoral, mas aí eles disseram assim, puxa, pena que a gente não vai falar da Shakira. Cantora Shakira, colombiana, que se apresenta amanhã no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Aí a Letícia estava contando que tem um editorial do Globo muito legal sobre isso, Letícia. Sim. Poxa, Marcela, já vai começar assim no improviso? Ah, só que a gente tá quebrada, né? A Shakira, ela tá no Rio, ela chegou na quarta-feira. Aliás, ontem ela deu um tchauzinho lá para os fãs. O Rio está cheio de gente. É bom lembrar que a gente teve Lady Gaga, já teve Madonna e agora a Shakira, então é a primeira latina. E ela fez um editorial para o jornal O Globo, em que ela fala sobre como a trajetória dela se relaciona com a trajetória de todas as mulheres latinas que lutam ali para dar conta da vida, trabalham e mais trabalham do que choram, mesmo diante das adversidades, né? A gente sabe que teve a separação dela diante de uma traição, então assim, ela faz um show que é um manifesto pela força das mulheres e eu acho que vai ser muito bonito de ver lá nas areias de Copacabana. Gostaria de estar lá, mas estou aqui nesse feriado em São Paulo. Eu vou aproveitar esse seu gancho, Letícia, para dizer, você falou aí das mulheres, né, a respeito do que disse Shakira, e agora sim, vamos entrar no noticiário político, porque o presidente Lula fez ontem um discurso por ocasião de hoje, né, 1º de maio, Dia do Trabalhador, fez alguns acenos, Rafael e eu analisávamos mais cedo, inclusive se colocou como um homem de fé, fez esse aceno, portanto, para a ala mais conservadora, mas falou também, obviamente, com a ala trabalhadora de maneira geral, mencionou, por exemplo, trabalhadores por aplicativo e falou bastante com as mulheres, reforçou bastante que está se dirigindo ao público feminino, que propõe, inclusive, medidas para isso. Eu quero saber como que você analisa o discurso do presidente Lula um dia antes, portanto, aqui do feriado e o que tom esse discurso sinaliza, o que esse discurso sinaliza para o que vem pela frente.
Olha, Marcela, são 2 acenos super importantes neste ano eleitoral. As pesquisas mostram que ele tem uma parcela de voto feminino que ele precisa reconquistar, então ele teve a maioria na eleição de 2022, mas, de fato, ele perdeu uma parcela desse eleitorado feminino e ele precisa fazer acenos e gestos para trazer de volta esse eleitorado que muitas vezes também é combinado com o eleitorado evangélico, né? Então, muitas mulheres também são evangélicas e é um outro público com o qual o PT tem muita dificuldade de conversar e de convencer, né? A gente sabe que existe essa divisão, as pesquisas mostram que majoritariamente o público evangélico prefere os candidatos bolsonaristas, assim, Jair Bolsonaro em 2022, possivelmente Flávio Bolsonaro neste ano, e então é um aceno super bem-vindo do presidente, se ele quiser, claro, conquistar mais votos e, né, a dianteira nessa campanha. Ele também fez algumas movimentos para falar sobre a violência contra a mulher, que é um tema bastante importante. E eu acho que a gente vai ver aí ainda várias medidas que podem ser tomadas pelo governo para atrair esse público. E a gente tem falado bastante também sobre, claro, a derrubada do veto de Lula para o PL da dosimetria. E quero ouvir então agora de vocês dois juntos, Rafael Cortez, Letícia Sorg, sobre as sinalizações desse veto, que na verdade não é surpresa, né? Não foi uma surpresa, é aquilo que a gente tinha comentado, o jogo político mudou, né? Esse era um tema super importante para a direita, sobretudo essa parcela bolsonarista. Ele foi inviabilizado lá atrás, né? Teve uma dificuldade tanto no campo político, mas sobretudo no campo jurídico, por uma parcela importante dos juristas. Há até um risco de inconstitucionalidade na matéria, por isso que em tese se trocou a pauta da anistia, né? Vocês vão lembrar que antes era o grande apelo do tema, era pela anistia, nem tanto por a dosimetria. Uma parte do bolsonarismo até criticava o Centrão ou outros setores do antipetismo pela ênfase na dosimetria. Mas por conta dessas restrições de inconstitucionalidade, o próprio Supremo, ministro Gilmar Mendes, foi um dos que publicamente disseram que haveria um problema de inconstitucionalidade. A dosimetria, digamos então, é a saída que ganhou a viabilidade política e jurídica. Quando do veto do presidente, havia uma tese de que o Lula poderia aceitar a dosimetria até para fazer um aceno de setores não tão ligados ao petismo. Mas isso não se materializou, porque naquela circunstância houve uma manifestação grande da esquerda e o governo se sentiu constrangido em fazer esse movimento. E é bom lembrar que o veto, né, do presidente foi feito no dia 8 de janeiro deste ano, né? Então teve um aspecto simbólico também muito importante. Agora, Rafael, o PT também já disse que vai recorrer ao Supremo, mesmo diante dessa concertação ali, né, do PL da dosimetria. Você acha que pode ainda ter alguma revisão? Agora eu acho pouco provável. Eu acho que, na verdade, essa tentativa do PT, Letícia e Marcela, vai mais na direção de fazer o aceno político, né? Manter essa bandeira de que lutou contra algum tipo de flexibilização, porque o discurso do 8 de janeiro é ainda um discurso muito forte, essa mensagem do risco democrático ainda vai estar bastante presente na campanha de reeleição, então ele precisa fazer jus a esse discurso. A melhor maneira de fazê-lo é fazer a provocação pela inconstitucionalidade, se não for pelo governo formalmente, certamente por algum partido representado no Congresso no campo da esquerda, para que o judiciário se manifeste mais uma vez e essa posição fique marcada. Obviamente, acho que o que eles vão acompanhar também é o efeito político disso, né? Como essa decisão vai recair no eleitorado. As pesquisas antes do veto estavam marcando quase que um meio a meio. Não era claro qual é a direção do eleitor hoje. A maioria queria uma flexibilidade, mas é muito próximo, então vamos ver agora, a partir dessas derrotas de mudança de ambiente, se o eleitorado também muda.
A gente viu mais cedo, quem nos acompanha, então, por imagens, conseguiu observar o placar, né? O telão ali, o placar dessa votação. Tivemos um resultado com 144, portanto, votos favoráveis, 144 para sim, 318 para não, mas um número muito baixo de abstenções, 5 apenas se abstiveram de dar ali o seu voto. Quero o comentário de vocês a respeito desse número de abstenções, principalmente. Olha, eu acho que a primeira leitura é que é um tema que interessa. O que é a abstenção? A abstenção é um comportamento de que, por algum constrangimento político, o parlamentar não vai se manifestar, ele prefere não se expor, seja porque tem alguma relação mais pessoal, seja porque tem um custo eleitoral maior. Então, a abstenção é aquele comportamento político do que não quero me envolver. Né? Não vou fazer nenhum discurso em rede social, ou a famosa mureta, né? Bem lembrado pela Letícia. Quando ela é baixa, significa o investimento dos parlamentares nessa matéria. Então, eu acho que isso é o tema da moda, então os partidos e líderes falando, não, vamos votar, e os parlamentares, eu quero ter uma posição para apresentar em algum momento ao longo da campanha. Acho que é interessante notar que o que o Rafael falou. A partir de agora, todas as pautas elas vão ter também um cunho eleitoral. Então, se a pessoa não vota ou se a pessoa vota a favor ou contra o governo, isso define também um posicionamento que ela quer levar para a campanha, né? Ou assim, a gente espera que as pessoas acompanhem o voto dos seus parlamentares para decidir em outubro também, né? E mostra também uma dificuldade que o governo vai ter daqui para frente para votar as pautas que são de interesse deles, né? Essa foi uma ampla maioria, né, da oposição, e isso vai se arrastar, inclusive depois também da rejeição do nome do Jorge Messias, isso vai se arrastar daqui para frente, e a gente tem um calendário congressual muito curto, né? Isso, acho que em junho termina o calendário, né? E daqui a pouco começam as janelas partidárias e as convenções partidárias para a escolha dos candidatos. Então, formalmente, a gente tem até meado de julho com sessão legislativa, mas na prática não tem esse espaço todo, porque daqui a pouco em junho começa a convenção partidária. Aí os partidos têm que formalizar o encontro partidário que vão definir os candidatos. E aí é para valer, não tem mais como, né, escapar. Isso, aí o partido decide, faz essa convenção partidária, apresenta a chapa, essa chapa formalizada vai para a Justiça Eleitoral, o partido cadastra a candidatura e aí, em tese, ele se torna candidato. Então, a figura sai do pré-candidato para a figura de candidato. Mas a Letícia toca num ponto importante, que é o tamanho desse espaço para atividade legislativa. Então, se a gente contar em dias corridos, vai dizer, não, ainda tem bastante tempo, né? Estamos falando em 2 meses. Mas não são 2 meses. No timing político, é muito menos. Então, é por isso que a gente estava mais cedo, Letícia, comentando que pode ter um risco, sim, para a discussão da reforma da jornada de trabalho, porque PEC caminha muito devagar. Né? São 2 turnos, né? Precisam de votar 2 terços de aprovação, aí tem aquele prazo regimental de 5 sessões, então é demandante. É demandante. O governo, né? até já se preparou, né? Quando ele faz o projeto, Marcela, ele é uma ideia do tipo, eu vou fazer um seguro, justamente sabendo dessas mudanças. Não é fácil. Então, se é um projeto que beneficia o governo, por que a oposição também vai tranquilamente aprovar? Então, a gente tem um senso de urgência, né? Hoje é 1º de maio, de novo, né? É uma data muito simbólica e que ela precisa sair desse simbolismo se a ideia é que a agenda tenha chance de passar, porque mesmo com toda a popularidade, tem pedras no caminho para essa aprovação. Tá certo, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui neste assunto, são 7h53, porque eu também quero trazer alguns destaques do noticiário internacional para você. Nós temos, portanto, também o destaque internacional, porque o cenário internacional pegando fogo, né? A gente está com um conflito em voga entre Estados Unidos e Irã, com a mediação do Paquistão, e a gente ainda não teve uma sinalização de um cessar-fogo definitivo. Termina hoje o prazo de 60 dias para que a guerra entre os Estados Unidos e o Irã continue sem aval do Congresso. Hoje, em audiência no Senado, o secretário de Guerra Pete Hegseth disse que o cessar-fogo suspende essa contagem. Vamos ver na reportagem.
A audiência foi marcada por tensão. Senadores questionaram o secretário de Defesa Pete Hegseth sobre a condução da guerra, a falta de clareza sobre os objetivos do conflito e as consequências de uma operação que já se estende por 2 meses. Nesta sexta, acaba o prazo de 60 dias para que a guerra continue sem aprovação do Congresso. Hegseth, porém, alega que o cessar-fogo suspende essa contagem. O secretário evitou responder sobre um dos episódios mais graves do conflito: o ataque com míssil que atingiu uma escola no Irã e matou mais de 100 crianças. Investigações indicam que o disparo partiu dos Estados Unidos, mas Hegseth se recusou a dizer quando o Pentágono divulgará o resultado. Em suas falas, Hegseth atacou a oposição no Congresso e disse que o maior desafio não é o Irã, mas os questionamentos internos. Do outro lado, senadores acusam o secretário de omitir informações e exagerar os resultados da guerra. Já no campo militar, o governo americano insiste que a guerra é um sucesso. Porém, os relatórios apontam que o Irã ainda mantém milhares de mísseis e pode reconstruir grande parte do seu arsenal. Há também sinais de desgaste nas forças americanas, com redução nos estoques de armamento. Ao longo da sessão, senadores democratas questionaram o custo da guerra, que já chega a 25 bilhões de dólares, e o impacto direto na vida dos americanos. Com o bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo do mundo, os preços dispararam. Nesta quinta, o preço do petróleo ultrapassou os 125 dólares por barril, o maior nível desde o início da guerra. Nos Estados Unidos, a gasolina subiu rápido e já passa de 4 dólares e 30 centavos por galão. O risco de uma nova escalada está contribuindo para esse aumento, como explica o especialista. As negociações parecem estar muito distantes. O cessar-fogo, no sentido mais amplo do termo, praticamente desmoronou. A retomada da escalada está impactando nos preços do petróleo e também nos riscos para a infraestrutura energética, já que ataques podem comprometer ainda mais o fornecimento de energia. E diante da disparada nos preços, a Casa Branca passou a discutir medidas para aumentar a produção de petróleo nos Estados Unidos. O governo diz que está em contato com empresas do setor e avalia flexibilizar regras para acelerar a extração e tentar reduzir o impacto da guerra sobre o abastecimento. A crise energética tem relação direta com o impasse no Estreito de Hormuz. Hoje, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, disse que o país pretende continuar controlando o canal e criar novas regras para a navegação. Ele também afirmou que o Irã vai manter o programa nuclear. Com a navegação bloqueada, países da região buscam rotas alternativas. O Paquistão, por exemplo, abriu corredores terrestres para levar mercadorias até o Irã. 6 rotas por estrada foram liberadas para tentar desafogar portos lotados e garantir o fluxo de produtos. Bom, quero aproveitar que vocês estão aqui para também trazer os comentários de vocês a respeito do cenário internacional, que, claro, impacta o cenário nacional e outros, mas que não tem aí uma sinalização ainda definitiva de que quando tudo isso vai terminar, né? Não tem por conta de tempos diferentes, né? O Irã tem um tempo mais de médio e longo prazo. Para quem está nos assistindo, em alguma medida o Irã se prepara para esse conflito desde 1979, na Revolução Iraniana. Então, esse conflito não começou por conta de petróleo ou por conta do governo Trump. As causas mais fortes, as raízes desse conflito, se remontam desde lá de trás. Então, quando o Irã aceita o conflito, significa alguma preparação e disposição para ficar no médio e no longo prazo. Os Estados Unidos, paradoxalmente, como a maior força militar, eles têm um senso de urgência maior, Marcela. Por que tem? A popularidade do Trump está caindo a cada dia. E não é que não vai ter eleição esse ano, os americanos vão decidir se dão ou não maioria legislativa para o Partido Republicano. Só que o Trump não pode acabar com o conflito com esse sinal de derrota, porque eles imaginavam que fariam um ataque ao Irã e que mudaria o regime. E que eles ficariam acuados, né? Menosprezaram, de certa forma, o poderio do Irã. Né? Esse novo tipo de conflito, não tão marcado pelo poderio militar, mas por formas alternativas de fazer esse ataque. O Irã descentraliza essas respostas, gera um certo pânico em todo o Oriente Médio. Então, os Estados Unidos, mesmo muito mais forte, não consegue a vitória. Não consegue a vitória, não consegue encerrar o conflito, porque não pode dar esse sinal de derrota, a gente fica meio que travado.
por hora, é um impasse sem muitas ações militares, sobretudo nas infraestruturas que poderiam deixar o cenário ainda mais caótico. Mas o limiar é muito tênue, Letícia. A gente pode amanhã ter uma quebra dessa lógica. Enfim, provavelmente a gente vai falar de internacional muito tempo aqui. Muito tempo. A gente tem algumas sinalizações de Trump via rede social, a Truth Social, que é a rede dele, mas é difícil a gente entender e saber de fato o que significam as mensagens que ele coloca. Então, a tempestade vem chegando e nada poderá parar. E a gente vê agora um desgaste, como o Rafael falou, muito grande do Trump internamente, né, com o seu eleitorado nos Estados Unidos por causa dos custos dessa guerra. E é interessante notar a estratégia do Irã, como o Rafael falou, de descentralização dos ataques, que eles usam drones muito mais baratos que os Estados Unidos têm que desmobilizar usando mísseis muito mais caros. Então, essa conta vai ficando insustentável, com poucos gastos para o Irã e muitos gastos para os Estados Unidos, inclusive com custos políticos que a gente vai saber ali nessas eleições de meio de mandato, né, que são as eleições parlamentares americanas. Ainda tem mais tempo? Então, esse é um assunto que eu gosto. Então, se me deixar, a produção vai ficar louca, que eu vou querer falar só disso até o restante. Quem está em casa não consegue observar, mas eu estou observando que acho que ainda não está louca. A produção não está louca? Calma, que eu saiba não. Pelo menos por expressões faciais, não. Mas não, acho que tem um ponto importante aqui, que é essa dimensão Trump que a Letícia trouxe aqui para a gente analisar e a expectativa que os seus comentários nas redes sociais causam, né? O Trump, ele tem, pelo seu modus operandi, uma ideia de sair vencedor, né? Uma ideia de que está todo mundo se curvando à sua autoridade. E ele, nesse momento, não tem o que entregar efetivamente. Então, ele faz uma espécie de bloqueio alternativo ao bloqueio feito pelo Irã. Então, está curioso, né? Porque tem dois tipos de bloqueios no Estreito de Hormuz. Esse segundo bloqueio dos portos iranianos é quase para o Trump falar que ele está fazendo algo de concreto. E cada manifestação que ele traz, Letícia trouxe um ponto importante, né? Impacta a maneira como as pessoas leem o conflito. Então, você pode acordar um dia com uma mensagem do Trump na rede social dizendo que ele vai acabar com a civilização iraniana. Então, o que você espera para esse dia? Muita invasão militar e um uso pesado desse armamento. E o país dizimado. E aí, como consequência, né, raramente na história a gente vê um líder explicitamente dizendo que vai cometer um crime de genocídio, porque ele fala da civilização iraniana. Né? Sem o menor receio de se posicionar de maneira a ser taxado como quem comete crime de guerra. Né? Ao contrário, né? Assim, ele parece se alimentar dessas manifestações. Então, cada manifestação do Trump, ele gera uma expectativa que, em geral, não se concretiza. Então, a gente acorda de manhã, os mercados acordam de manhã com uma frase do Trump: olha, estamos chegando perto de um acordo. O que acontece com o preço do petróleo? Cai. Né, com essa expectativa de que o acordo vai chegar. O preço do barril de petróleo tipo Brent. O Brent, que é, digamos, a unidade de medida do tamanho desse conflito. E aí ele vai lá e não acontece nenhum passo para esse acordo como ele manifestou nas redes sociais. Ali você tem toda a razão, assim, não dá para pensar conflito sem Trump. E é interessante também notar a relação dele com os mercados financeiros, né? Que tem algumas investigações que falam de antecipação de ações militares que podem gerar ganhos financeiros para quem tem essa informação privilegiada, né? Então, é uma situação muito grave, né? Que ainda a gente não sabe o quanto disso é só suspeita, enfim, vai ter que ser muito investigado, mas várias reportagens, inclusive do New York Times, mostram um ganho financeiro muito grande pelos filhos do Trump e pessoas relacionadas também ao Pete Hegseth, que se autonomeou secretário de guerra, né, em vez de secretário de defesa. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que acompanhar com o olho no Brasil, no global e nos Estados Unidos. Isso vai ter implicações para todo mundo. Estava digitando aqui há pouco, enquanto vocês falavam, para olhar como é que está o preço do barril de petróleo neste momento. 111,30
dólares, portanto, barril de petróleo tipo Brent, acima do 100, né? Quando a gente observa os preços futuros acima de 100 há um tempão. Em algum momento oscilou um pouco para baixo, mas a gente ainda observa esses preços. E em outros momentos também oscilou muito para cima, né? E a gente tem essas variações importantes. É um patamar alto, né? Se a gente imaginar que o preço estava em torno de 80, né? Estamos chegando persistentemente acima desses 100, é realmente cada vez mais preocupante para a economia global. E como não há saída, a possibilidade é que a gente tenha, por isso, por um período mais tempo. E aí as economias vão se machucando, inflação alta, o juro vai subindo, enfim, a cadeia de eventos a partir do desdobramento no Oriente Médio é grande. Rafael Cortes, quero agradecer por mais uma participação aqui. Estaremos juntos todos os dias. Eu brinco que é todos os dias e aí daqui a pouco eu me confundo, porque eu falo, não, peraí, segunda a sexta. De fato, né, todos os dias da semana, não é mesmo? Assim, segunda a sexta. A gente vai escala 5x2. Exatamente. Eu ia fazer essa provocação, ainda bem que a Letícia já pegou. Das 6 da manhã até as 10, com Rafael Cortes, com a Letícia Sorg. Então, a Letícia continua conosco. Rafael, a gente se despede por enquanto, mas segunda-feira estamos de volta analisando. Agora vocês já estão pode curtir o feriado. Estão muito bem acompanhadas com Letícia e Marcelo. Agora a qualidade do programa dá uma impulsionada. Eu vou tentar descansar um pouquinho, né? Mas enfim, um prazer. E vem cá, você vai viajar? Aquelas que já... Não, eu não vou porque tem Shakira, né? Nesse sábado e eu gostaria de performar. E não vai viajar para o Rio de Janeiro para ver Shakira? Então, aí tem restrições orçamentárias que eu não vou contar aqui para não assustar o nosso telespectador. Mas enfim, vou de Shakira e prometo cantar. Mas sem publicar não vai estar em rede social, prometo. Não vai ter jeito, vai ter que publicar. Obrigada.